Washington Square, título original do romance de Henry James, que no Brasil foi alterado para A Herdeira, é inspirado numa história contada ao autor por sua grande amiga, a atriz Fanny Campbell, cujo irmão perseguiu romanticamente uma garota chata e sensal, mas dona de uma fortuna incomum. Encontramos o registro disso em The Notebooks, conjunto das anotações de James sobre assuntos profissionais, pessoais e ideias para obras futuras, publicado em 1947. Ali, ele relata a busca do irmão bonito, pobre e egoísta de Fanny por uma garota chata, simples e comum, filha única do mestre de King's College, Cambridge, que tinha uma bela fortuna particular, de 4.000 libras por ano. Ela era daquela natureza lenta, sóbria e zelosa que uma vez lhe causou uma impressão que ficou para a vida toda. Seu pai desaprovou o noivado e jurou que ela não receberia um centavo do dinheiro dele se casasse. O jovem por um tempo pensou que o pai mudaria de ideia, mas quando ficou claro que não haveria remissão da deserdação, o pretendente fez uma retirada rápida e ignominiosa, deixando a menina tão desolada que não quis mais se casar. A Herdeira, publicado em 1880, foi escrito na primeira fase da produção literária de Henry James, período em que o escritor aborda as relações entre os americanos, a quem via como democratas e provincianos, e os europeus, considerados sofisticados e cosmopolitas. Também são dessa época Roderick Hudson, de 1876, The American, de 1877 e Daisy Miller, de 1879. Enquanto autor realista, James prefere representar a vida como de fato é, sem a idealização romântica, com as personagens comuns da realidade, usando a obra também para analisar a sociedade. Em A Herdeira, todos estes elementos estão muito perceptíveis. Temos uma jovem órfã, para a qual ninguém dá a mínima, uma vez que não desempenha uma função social de destaque. Não há moral da história, mensagem de superação, nem jornada da heroína, mas um recorte dos nova-iorquinos com boa condição econômica na primeira metade do século XIX. Já no primeiro parágrafo do romance, Henry James, ao introduzir o médico Austin Sloper, critica um traço bastante característico da sociedade norte-americana dos grandes centros: o prestígio obtido através de uma profissão de status e dinheiro. Casado com uma mulher jovem, bonita e rica, por 5 anos o Dr. Sloper viveu o sonho de trabalhar no que gostava e prover conforto à família. O encanto se desfaz dali mais 3 anos, quando a esposa morre 2 semanas após o parto da pequena Catherine. Amargurado e se culpando pela incapacidade de curar a mulher, Sloper se transforma num homem frio. Quando Catherine faz 10 anos, o doutor pede à sua irmã viúva Lavinia Penniman que venha morar com eles para cuidar da menina. Apesar de considerá-la romântica, tola e ainda por cima pobre, sabe que Catherine precisa ter companhia feminina. Ao ler pela primeira vez o sobrenome da tia, saquei um truque do autor. Penniman tem origem inglesa, junção das palavras penning, que significa centavo, e man. Traduzidas livremente significam homem de 1 centavo, isto é, alguém de escassos recursos. Até hoje, no idioma inglês, quando você chama alguém de penny, quer dizer que é uma pessoa pobre ou mesquinha. No livro, o narrador conta que o Dr. Sloper desprezava seu finado cunhado justamente por ser pastor e pobre. Aprofundando a análise desse pequeno detalhe, vejo que Henry James também se serve disso para reforçar mais um traço daquela amostra da sociedade presente em A Herdeira: o esnobismo dos novos ricos americanos. Por minha conta, acrescentei uma nova interpretação. A superficial, sonhadora e idiota Lavinia Penniman é a caricatura do pior tipo de pobreza, a de espírito. Austin Sloper é um pai distante, que relegou a educação da filha à irmã viúva, na esperança de que ela lhe inculcasse o que almejava em termos de encantos à menina, que por si não foi capaz de estimular. Nem a tia, como se vê adiante. A monótona rotina dos Slopers sofre um abalo quando Elizabeth Almond, a outra tia, organiza uma festa e nela Catherine é apresentada a Morris Townsend. O rapaz, de quem Catherine nunca havia ouvido falar, estava na cidade fazia 2 meses, depois de passar anos viajando o mundo.
A mim causou estranheza a abordagem super charmosa e atenciosa que ele dispensa a Catherine, uma moça que não era afeita à vida em sociedade, não tinha o mínimo de traquejo social e mal sabia como se portar naquela situação. Apesar dos 22 anos, Catherine é psicológica e emocionalmente imatura. Zero habilidade diante das malícias da vida, dos flertes, dos jogos de interesse e das segundas intenções. É de dar pena perceber o quanto ela é genuinamente sonsa, alvo fácil para arrivistas e golpistas. À primeira vista, Catherine Sloper pode ser considerada uma tonta, mas não me dei por satisfeita com essa impressão superficial e tentei enxergá-la em camadas. Já nas cenas da festa, percebe-se que a corte que Morris faz rompe o casulo de solidão e desamor no qual Catherine vivera até ali. É com Morris que Catherine se dá conta do que é receber a atenção e o afeto que até então nunca havia tido por parte de uma figura masculina, inclusive o pai. E mais, dá-se conta do que é interessar a um homem. Morris continua a cortejar Catherine, relacionamento que o Dr. Sloper desaprova ao julgar que ele está interessado na filha apenas por dinheiro. No início não intervém, quer ver até onde a filha vai. Desrespeitando o irmão, a tia Lavínia incentiva entusiasmadamente os encontros como se ela fosse também objeto do interesse do jovem. A viúva, que a essa altura da história já se mostra estúpida e presunçosa, é incapaz de analisar objetivamente o que era afinal o súbito interesse de um jovem desempregado e de quem pouco se conhecia só por ser bonito e galanteador. Aliás, a cada capítulo o narrador reforça a imagem que as mulheres nova-iorquinas da primeira metade do século XIX são basicamente românticas tolas, fúteis, que sem responsabilidade de fato se esmeram nas artes do sorrir e passar uma imagem de status e palatabilidade, como se fossem adereços. Quando se dedicam a algo, como estudar piano ou ler, é só para impressionar os outros. O astuto Morris cerca Catherine como se fosse uma presa a ser abatida, passa a visitá-la com frequência e atreve-se a pedir sua mão em casamento, sem antes falar com o Dr. Sloper. A coisa chega a um ponto que Morris já não disfarça mais que quer se casar com Catherine pelo dinheiro, o que o pai confirma ao visitar a viúva, irmã dele, a senhora Montgomery. Farto de esperar que a filha enxergue por si o golpe, Sloper decide que viajarão à Europa por 6 meses, imaginando que o rapaz desistirá de Catherine ou ela o esquecerá. A viagem se estende por 1 ano. Catherine volta a Nova York, continua disposta a se casar sob pena de perder a herança do pai e ficar com o modesto rendimento que a falecida mãe lhe havia deixado. O tour europeu também foi um esforço de sofisticar a filha, levando-a a espetáculos, jantares, visitando cidades históricas. Para o Dr. Sloper, a aquisição de cultura dotaria Catherine da perspicácia necessária para fugir da armadilha que Morris representa. Tudo em vão. No livro não é claramente dito, mas a recalcitrância do pai, sua frieza em relação aos sentimentos de Catherine por Morris e o certo desdém que tem da filha, que para ele é tão inteligente quanto a uma trouxa de roupas, faz nascer uma pontinha de rancor em Catherine, até então uma filha muito obediente e que jamais pensaria em contrariar o pai. Morris é a superfície de contraste que a faz tomar consciência de que o amor existia e que ela o merecia. Até ali, Catherine amava o pai com sinceridade e devoção, preocupando-se em agradá-lo o tempo todo, apesar de não saber exatamente como, porque não havia uma reciprocidade. A menina não vê isso claramente, mas sem dúvida é um incômodo que se manifesta na sua enorme dificuldade de expressão de estados interiores, sentimentos. Por diversas passagens, temos Catherine ora hesitante, ora empacada, como que por teimosia. À primeira vista, é irritante, mas façamos novamente um pequeno esforço e vamos enxergar que ela não sabe o que dizer, não sabe como dizer. O Dr. Sloper só passa a dedicar tempo à filha quando Morris entra em cena. Para o médico, a falta de ambição de Catherine não condizia com todos os seus esforços de obter prestígio e fazer jus à posição social ocupada pela família, refletida na grande casa em que moravam nos anos 1840, com empregados e confortos. O pai deseja que ela tome decisões por conta própria, que seja protagonista, espera muito dela. Mas ela não tem os instrumentos, repertório afetivo, autoconfiança e a vivência para tomar as decisões corretas, uma vez que ele mesmo deixou a educação da menina a cargo de uma tia idiota.
Não posso afirmar categoricamente que Henry James tinha conhecimento sobre os impactos do abandono afetivo na formação da personalidade da criança, até porque os estudos existentes na época em que o livro foi publicado eram incipientes. Por outro lado, seu irmão mais velho, William James, era um reputado psicólogo, considerado inclusive o pai da psicologia americana. É bem possível que ele intuiu algo do fenômeno e introduziu o tema discretamente em A Herdeira através de Catherine. Hoje sabemos que a ruptura das relações pessoais e da ligação de afeto, assim como a ausência de familiaridade entre pais e filhos, podem provocar sequelas psicológicas e comprometerem o desenvolvimento saudável da criança. O sofrimento da criança emocionalmente abandonada pode ocasionar deficiências no seu comportamento mental e social para o resto da vida, que pode se isolar do convívio de outras pessoas, apresentar problemas escolares, depressão, tristeza, baixa autoestima, além de problemas de saúde. Em casos extremos, crianças que crescem sem amor, conforme apontou estudo conduzido pelo neurocientista americano Nathan Fox, que em 2001 analisou os órfãos da ditadura de Nicolae Ceausescu, sofreram alterações cerebrais que resultaram em nível de QI baixo, problemas de visão, dificuldades de linguagem, danos psiquiátricos sérios. Deixando de lado essa questão psíquica presente em Catherine, passei algum tempo investigando o porquê de Henry James ser chamado de o primeiro autor feminista. Pesquisando para o roteiro, li vários artigos, resenhas, trabalhos acadêmicos e ouvi algumas críticas no YouTube. Parte significativa desse material volta sua atenção para um Henry James feminista, uma vez que é considerado o primeiro autor do século XIX a abordar a mulher numa ótica profunda, ao deixar de lado aquela representação mais comum explorada nas personagens femininas enquanto seu papel na sociedade, que na época era o de esposa, mãe e adorno, ou na perspectiva romântica, a sonhadora em busca do príncipe encantado, às vezes marcada por uma desilusão amorosa. Segundo Claire Scorsese, ele é um dos 4 escritores do século XIX que entendiam as mulheres. Suas personagens femininas são tridimensionais, reais, com suas complexidades, e não aquilo que os escritores feministas comumente fazem delas, vítimas dos homens. Identificar a sensibilidade e a delicadeza de um autor interessado em sondar a alma feminina demonstra um traço valioso na personalidade de James e no seu gênio literário, que percebeu e viu valor naquilo que normalmente ficava abafado sob camadas de outras prioridades daquele tempo. E em A Herdeira, apesar da habitual sutileza de seu texto, ele estabelece, pelo menos para mim, uma evidente superfície de contraste para chamar a atenção do leitor neste sentido. De um lado, a tia Lavínia Penniman e sua irritante personalidade frívola, superficial, romântica, e do outro, Catherine com seus estados reflexivos e muito contidos de quem não quer se espelhar naquele modelo raso de mulher, mas não tem uma capacidade de expressão minimamente desenvolvida para manifestar seus estados interiores. Enquanto lia, entendia que Catherine tem dentro de si um turbilhão de emoções e sentimentos que não consegue conjuminar com o mundo exterior. Por isso ela é tão hesitante, calada, introspectiva. Fim da pesquisa, passei um tempo ponderando se o leitor contemporâneo não está esgarçando o sentido que Henry James deu a seu texto para encaixá-lo no debate atual. É o tipo da coisa que soa descabida, sacrifica o contexto histórico e penso até que chega a ofender o autor intelectualmente. É uma mania ridícula do nosso tempo apartar a circunstância e pegar só o que interessa. Em algumas resenhas, para o meu espanto, vi defendida a tese de que o pai era um opressor querendo controlar os afetos da filha. Qualquer suspeita dessa natureza cai por terra quando a própria irmã de Morris, a senhora Montgomery, confirma que o irmão é um pródigo à procura de uma mulher rica que o sustente. Morris Townsend não passa de um caça-dotes. Feministas que odeiam o pai fazem vista grossa para o vigarista. Curioso, não? Para mim, o pecado mortal do pai foi a falta de amor pela filha. Desde bebês, as crianças esperam o afeto, o colo, que vão produzindo registros no fundo de suas almas que as acompanharão por toda a vida. Para amadurecerem, as pessoas precisam de uma segurança mínima de que afeto e cuidado familiar costumam oferecer. Catherine, no seu silêncio e discrição, fala muito mais do que qualquer outro personagem do romance. Através dela, o leitor percebe a sensibilidade do coração humano e a incompreensão que leva homens e mulheres ao isolamento e ao sofrimento. O pai frio, ausente, protocolar e afastado emocionalmente produziu consequências fortes na psique e no comportamento de Catherine.
Mesmo depois que Morris aparece e ela é confrontada com o dilema do outro homem a quem amar, ela se divide e se prende ao esforço de nunca, jamais desobedecer ou afrontar aquele pai. Para mim, é a tentativa renitente de conseguir o mínimo de aprovação do pai que, depois de conhecer Morris, ela sente, ainda que não consiga expressar, que nunca a amou. Catherine é amplamente caracterizada por sua incapacidade de expressar o que sente. Através dela, o estilo de James se torna uma forma de nunca concluir um pensamento ou de ter confiança para se comprometer com uma posição. Ela volta a uma forma de teimosia nascida da incapacidade de encontrar as palavras ou mesmo os pensamentos que desafiariam significativamente a autoridade de seu pai. Isso a torna uma lente curiosamente frustrante, decepcionando consistentemente o leitor por não conseguir ter protagonismo efetivo em sua própria história. Ainda que se tenha tornado célebre pelo uso da ambiguidade em seus romances, que é presente também em A Herdeira, discordo de algumas resenhas em que se defende que ao longo desta obra ficamos em dúvida sobre os reais interesses de Morris em Catherine. Talvez porque simplesmente o detestei desde a primeira cena com sua abordagem galanteadora, a insistência que beirava a inconveniência, embora muito disfarçada, sobre Catherine. Um homem que não tem emprego, que não tem profissão, que não faz nada da vida, mora de favor na casa de uma irmã pobre e viúva, que passou anos no exterior esbanjando prodigamente, que manipula a tia idiota de sua pretendente para fazer dela uma muito empenhada e emocionada embaixadora e que ainda por cima corteja uma moça nas costas do pai dela e que a pede em noivado sem falar com ele. São sinais tão claros de mau caratismo que eu acho inexplicável alguém defender que até o final do livro fica alguma dúvida sobre o que Townsend queria com Catherine. Há vários diálogos em que ele fala da herança dela e dos impactos de ser deserdada pelo pai, restando-lhe apenas a renda deixada pela mãe que permitiria aos dois, ainda que o vagabundão não quisesse nada com nada, a continuar à toa sem sufoco financeiro. Mas o lance do sujeito é o bem bom.